Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael. Eu sou de Limeira. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando com vocês sobre um dia especial. Que dia que é esse? É um dia que Deus criou. É o dia de sábado. E Deus escreveu em sua palavra, lembra-te. Por que Deus escreveu lembra-te? Porque as pessoas iriam esquecer futuramente do seu dia que Ele criou. Nós, como seres humanos, nós esquecemos muitas coisas, não é verdade? Quando nós saímos correndo para ir trabalhar, esquecemos de pegar a carteira, esquecemos de pegar o celular. Nós, seres humanos, somos esquecedores das coisas, não é verdade? Por isso que Deus escreveu, lembra-te do dia de sábado. É sobre esse assunto que eu vou estar falando com vocês hoje, né? É um estudo bíblico sobre o sábado que eu vou estar falando com vocês. E a primeira pergunta é assim: na semana da criação, o que Deus fez no sétimo dia? Essa passagem se encontra em Gênesis capítulo 2, versos do 1 ao 3. Diz assim: assim, pois, fora acabado os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esses versos nos diz em Gênesis capítulo 2 que quando Deus terminou de criar o mundo, em 6 dias, Ele criou o sétimo dia. E nesse dia, sétimo dia, Ele abençoou, santificou e descansou. Né? Deus descansou. Deus precisa descansar? Ele não precisa descansar, porque Deus é Espírito. Mas Deus nos deixou exemplo para ser seguido. E nós somos criaturas que Ele criou. E nós devemos seguir o exemplo de Deus. Se Deus descansou, nós também devemos descansar. Aqui, após criar todas as coisas em 6 dias, Deus separou o sétimo dia com um propósito especial. O texto diz que Ele descansou, abençoou e santificou o sábado. Ele descansou não porque estava cansado, mas para relacionar-se com o homem recém-criado e deixar-nos exemplo. Então, Deus criou o sábado para a gente relacionar com Deus, né? E seguir o exemplo de Deus. A outra pergunta: o que Deus escreveu nos mandamentos a respeito do sábado? Essa passagem se encontra em Êxodo, capítulo 20, versos do 8 ao 11. Êxodo 20, versos do 8 ao 11. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Que esses versos nos diz que nós devemos trabalhar 6 dias, que nós devemos trabalhar e fazer toda a sua obra, mas ao sábado temos que descansar, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou. O quarto mandamento afirma que nesse dia o trabalho deve ser interrompido. O tempo do sábado é dedicado a Deus, ao próximo é a família. Ao começar o mandamento com lembra-te,
Deus quis revelar duas coisas. Primeiro, se não é para ser esquecido, é porque é importante. Segundo, Deus sabia que as pessoas teriam a tendência de esquecer este mandamento, por isso nos alertou a seu respeito. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele sabia que o povo ia esquecer. Por isso que Deus escreveu, lembra-te, para a gente não esquecer esse dia tão especial, tão importante que Deus criou para nos relacionarmos com Deus. Esquecer de todos os seus afazeres, não lembrar de nada, esquecer. E aproveitar esse dia tão especial que Deus criou para nós. O que Jesus fazia no sábado? Lucas 4, versos 16 e 31. O que Jesus fazia no sábado? Vamos lá ver que a Bíblia vai nos responder. O que Jesus fazia no sábado? Lucas 4, 16 e 31. A Bíblia diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o que Jesus fazia no sábado? Ele ia para a sinagoga. Era o costume de Jesus ir à sinagoga. Jesus ia à igreja aos sábados. Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Então Jesus ia na igreja. E o que mais Jesus fazia? Jesus ensinava as pessoas nos dias de sábado. Olha só o exemplo que Jesus nos deixou. Se Jesus deixou esse exemplo, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ir à igreja ao sábado e ensinar a palavra de Deus para as pessoas no dia de sábado. E outra pergunta para vocês. Eu vou estar lendo o comentário aqui dessa passagem e eu vou para a próxima pergunta. Jesus guardou o sábado, pois foi fiel aos 10 mandamentos. João 15:10. A Bíblia diz que ele tinha o costume de ir à igreja aos sábados para ensinar. Afirma ainda que ele curava nesse dia e que devemos fazer o bem às pessoas. O sábado, portanto, não é um dia de ociosidade, mas um tempo dedicado às coisas de Deus e ao serviço ao próximo. Jesus fazia tudo isso. E Jesus nos deixou exemplo. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. De acordo com a Bíblia, quando começa e termina o sábado? Quando começa o sábado e termina o sábado? Essa passagem se encontra em Levítico 23, versos 32. Levítico 23, versos 32. Sábado de descanso solene vos será. Então, afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, o sábado começa quando? Começa na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E o sábado vai terminar ao sábado, às 6 horas da tarde. Ao pôr do sol, celebrareis ao sábado. O sábado começa na sexta e termina no sábado, às 6 horas da tarde. Olha o que diz aqui. Gênesis capítulo 1 fala da criação em 6 dias literais. A palavra dia é yom em hebraico. Sempre significa um dia de 24 horas, quando usada com o numeral primeiro, segundo, terceiro. A Bíblia menciona que houve tarde e manhã em cada dia da criação. Tarde significa a parte escura, noite, e manhã a parte clara, dia. Vale ressaltar
que o próprio Jesus citou que a parte clara do dia tem 12 horas, sobrando então 12 horas para a noite. João 11, verso 9. Neemias 13, verso 19, confirma a observância do sábado a partir do pôr do sol. Olha só que interessante isso, não é? Que Jesus nos disse. Então o sábado começa a sexta-feira, no pôr do sol de sexta-feira, e termina ao sábado, 6 horas da tarde, no pôr do sol. Aqui também fala que dia guardava Maria, a mãe de Jesus. Que dia que ela guardava? Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 23, verso 56. Vamos lá. Lucas 23, versos 56. Olha então. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então Maria, mãe de Jesus, ela guardava o sábado. Ela descansou conforme o mandamento. O fato de Maria e outras mulheres que seguiam a Cristo não embalsamarem o corpo dele nas horas do sábado revela a seriedade e reverência que tinham para com esse dia sagrado. Lucas 24, verso 1. Então, Maria, ela reverenciou esse dia sagrado. Ela guardou, ela descansou conforme o mandamento, como está escrito em Lucas 23, versos 56. Olha aqui, também fala de Paulo. Que dia o apóstolo Paulo observava? Essa passagem se encontra em Atos 17, verso 2. Atos 17, verso 2. A Bíblia diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Vocês lembram em Lucas 4, 16, que Jesus tinha o costume de ir à igreja ao sábado? Paulo imitou a Cristo, imitou Jesus. Ele tinha o costume de ir à igreja ao sábado. Não é isso que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Se Paulo imitou a Cristo, nós devemos também imitar a Cristo. Jesus tinha o costume de ir à igreja. Paulo também imitou a Cristo. Tinha o costume de ir à igreja aos sábados. Não é verdade? Olha só, Paulo tinha o costume de ir à sinagoga e ensinar aos sábados, como Jesus fazia. Isso é um forte indicativo de que a igreja primitiva continuou a guardar o sábado, mesmo após a morte de Cristo. Eu vou estar passando a passagens aqui para vocês. Atos 13, 14 e 27, 42, 44. E Atos 18, verso 4. Olha só, a igreja primitiva continuou guardando o sábado quando Cristo morreu, após a morte de Cristo. Não é verdade? A Bíblia está nos dizendo isso. Para que serve o sábado no contexto da relação de Deus e seus filhos? Para que serve o sábado? Essa passagem se encontra em Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Vamos lá para Ezequiel. Ezequiel 20, verso 12. Estamos aqui já.
Aqui, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Olha que coisa maravilhosa. O sábado é um sinal entre Deus e seus filhos. O sábado serve como sinal ou selo entre Deus e seus filhos. Ele simboliza uma relação de intimidade e reconhecimento de Deus como Criador e nós como criaturas. Salmos 95, verso 6. Olha só, o sábado é um selo de Deus, é um sinal de Deus entre Deus e seus filhos. Então, o sábado é um sinal de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre a perpetuidade do sábado? Essa passagem se encontra em Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Isaías 66, versos 22 e 23. Olha aqui. Porque, como os novos céus e nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, na nova terra, nós vamos adorar a Deus no sábado. Que Jesus fala assim: virão toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Toda a carne, os salvos que tiveram na nova terra, vão adorar o Senhor no sábado. Assim como a lei de Deus é eterna, o sábado também é eterno. Mesmo na nova terra, os filhos de Deus virão todos os sábados adorar ao seu Criador. Então nós, os salvos, que tiver na nova terra, nós vamos adorar a Deus, o nosso Criador, nesse dia tão especial. Se o sábado está aqui na terra, que nós devemos guardar, o sábado continuará na nova terra também. Aqui tem uma mensagem para vocês ao coração. Olha o que diz aqui. Se você é uma pessoa que vive sem tempo, estressada, preocupada com a vida, esgotada pelo excesso de trabalho, Deus quer que você puxe o freio de mão e descanse. Ele criou o sábado pensando em você. Esse é um dia de plena felicidade, quando separamos tempos para o que realmente importa. Você compreende que o sábado é o dia do Senhor? E que devemos observá-lo conforme o mandamento? Deus tem bênçãos para você nesse dia. Que resposta você vai dar ao seu Criador? Que resposta você vai dar ao seu Criador sobre esse dia? Que resposta você vai falar para Deus? Não é verdade? É para se pensar, não é? Queridos, temos aqui um compromisso. Qual que é o meu compromisso e o seu compromisso? Vocês não estão fazendo um compromisso comigo. Vocês estão fazendo um compromisso com Deus. É com Deus que vocês estão fazendo o compromisso. Olha só. Entendo que o sábado é o dia do Senhor. Desejo ser fiel à guarda do sábado como Jesus foi. Esse é seu compromisso com Deus. Você vê o sábado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. O sábado está no Velho e no Novo. Agora eu vou estar lendo para vocês uns comentários aqui.
diz assim: sábado, memorial da criação. O quarto mandamento é o único que nos informa que Deus é o Criador, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Êxodo 20, 11. Ao findar a criação, Deus descansou. O verbo descansar